Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Trevo de Quatro Folhas ou Trevo Tarô. O meu nome é Tânia. Eu estarei fazendo agora uma leitura atemporal, geral e intuitiva para quem estiver precisando de uma mensagem, de um conselho, de um direcionamento, ok? Mudei um pouquinho aqui, vamos ver se funciona, vamos ver se eu gosto, ok? E vou estar usando essa toalha, eu acho que é toalha, para direcionar melhor, tá? As nossas leituras, ficar bem mais detalhado, né? Bem mais detalhado as questões que a gente quer descobrir, tá? Nessa leitura. Então, antes de começar, quero pedir permissão para o seu anjo da guarda, para o seu guia, para que eu consiga te passar uma mensagem da melhor maneira e da forma mais clara possível. Quero também pedir proteção para minha energia, proteção para que eu seja apenas um canal dessa mensagem e também permissão para o meu anjo da guarda, para o meu guia, para passar essa mensagem da maneira mais clara possível e que essa mensagem não interfira de forma alguma no karma que você tem que lidar nessa vida. Ok, vamos lá? Hoje eu vou utilizar o tradicional tarô do Wade, do ladinho. Já acendi minha velinha. Vocês viram meu acendedor? Vocês não viram meu acendedor, né? Gente, surgiu na minha frente, na minha cara. Não tinha como usar, ó. Ai, ai, ai. Sim, eu tive que... Será que tá muito escuro? Tô sentindo como se tivesse muito escuro a leitura. Não vai ficar claro demais, vai ficar estranho também, né? Tá bom assim, não tá? Então vamos lá, pessoal. Respirem fundo, mentalizem o que mais está afligindo vocês, o que mais está tirando o sono de vocês. Mentalizem uma questão que vocês gostariam que o tarô te desse uma resposta, tá? E aí vamos começar pelo começo. Então, a primeira carta, tarô, que a gente quer é sobre o passado, tá? Vamos lá então. Boa sorte para todos. Passado. A temperança. Opa, realmente ficou bem escuro aqui. Pronto, melhorou. A temperança. Temos a temperança no passado. Alguém que já está há um certo tempo em busca de equilíbrio. Alguém que há um tempo atrás já se deu conta de que precisa equilibrar corpo, mente e alma. Precisa estar num ambiente também tranquilo. Esse é seu passado. Eu acredito que a gente está falando de uma pessoa que está começando a se conectar mais com a sua espiritualidade, que nem podemos ver aqui, né, na carta da temperança, né, tem um olho aberto, o terceiro olho, alguém que está bem espiritualizado. E qual é o presente para o dois de espada? Interessante. Você chegou num ponto em que você se sente, né, numa encruzilhada, você se sente tendo que fazer algum tipo de escolha, mas que a situação ainda não está clara. Né? Vemos aqui a lua, temos a lua aqui, não está claro, realmente as águas não estão calmas. Dois de espada. E qual é o problema, tarô? Opa, temos um problema duplo, temos um valete de espadas no problema e uma rainha de ouros.
Tá, entendi. Realmente, aqui, o tarot tá dizendo que existem duas pessoas, ok? Por isso, esse dois de espadas, seriam esses lados, né? Como se você tivesse que tomar partido por um desses dois personagens. Ou você tem que estar do lado da Rainha de Ouro, ou você tem que estar do lado do Valete de Espadas. Porém, a carta do dois de espadas, né, que seria o do presente, me fala que ainda há coisas para se revelar, entendeu? Há coisas ainda para se revelar. E querendo ou não, a gente vendo o valete de espadas como uma pessoa que ainda não se tornou cavaleiro, ainda não é rainha, não é rei, então a gente automaticamente pegaria, né, as dores, ficaria do lado da rainha de ouros, por exemplo, tá? Que ela é uma pessoa mais sólida, é uma pessoa mais vivida, porém, o que eu sempre gosto de falar aqui no canal, para a gente não desvalidar, né, as dores e as vivências de outras pessoas, tá? Às vezes elas têm só visões diferentes, vidas diferentes, né? Às vezes a Rainha de Ouro, às vezes não, a Rainha de Ouro, ela não teve um caminho muito fácil. As coisas para ela foram um pouco mais dura. O caminho dela foi bem mais lento do que de outras pessoas, tá? Já o Valete de Espada, as coisas acontecem assim, entendeu? Então, são pessoas totalmente diferentes e você está aqui no meio dessas duas pessoas. No meio dessas duas pessoas. O que está no consciente, Carol? O que a pessoa que a gente se conectou tem consciência? 5 de espadas. Realmente, gente, não há um lado, não há um certo, não há um errado, tá? E essa batalha, ela nem deveria existir, tá? A carta dos 5 de espadas fala que mesmo quem ganha perde. Não há, e quem ganha, às vezes não ganha da maneira mais justa, né? E quem perdeu entrou numa batalha sabendo que ia perder, tá? Isso você já tem consciência, que bom que você tem consciência disso. Esse trabalho aqui, né, da temperança, com certeza te ajudou a ter consciência disso. Essas pessoas devem ser muito próximas de você, talvez por isso você se sente mentalmente presa, vamos dizer assim, mentalmente conectada, né, com essas duas pessoas. Devem ser pessoas que você gosta muito, são boas pessoas, tá? Nesse tarô, o Cavaleiro de Espada, eu gosto dele nesse tarô, tá? Mas aqui não há um vencedor, há sentimentos querendo ser validados. Também podemos estar falando de ego, egos feridos, tá? Então, realmente aqui não há, como você escolher um lado, você já percebeu, você já está no seu consciente de que não há vencedor para essa batalha. O que está no inconsciente, Tarô? O que não está sendo claro para quem se conectou nessa leitura? 4 de copas. Olha, está no inconsciente uma insatisfação. Essa insatisfação pode ser sua. Você é insatisfeito com alguma coisa, você é insatisfeito com os seus próprios sentimentos. De alguma maneira, essa situação mexe também com o seu mental e com o seu sentimental, tá? Existe aqui uma situação que vai se apresentar, como a gente já viu no Dois de Espadas, algo ainda vai ser revelado, não foi.
Mas nesse momento, o inconsciente é de que alguém, você ou o valete de espadas ou a rainha de ouro, está insatisfeito. E olha, a insatisfação não é porque não tem nada, não. Tem 3 taças aqui, essa pessoa tem, entendeu? Algo, mas ela não quer. Ela só vai se contentar com aqui, ela é o natural do ser humano, né? Nunca está contente com o que tem, com o que acontece, com o tempo, não. Que é sempre algo mais. E tem um algo mais sendo oferecido aqui pela espiritualidade, porém você não está olhando, ou uma dessas pessoas não está olhando. Parece que há uma conexão entre essas duas pessoas, mas elas não querem ver. Tá totalmente de braços cruzados. E eu não acredito que seja você que tem que resolver isso, né? Porque às vezes automaticamente você escolha, decida, não, eu acho que essa pessoa está correta, e aquilo que a gente falou, não há certo, não há errado, há vivências diferentes. Alguém que lutou muito para estar onde está, e a outra pessoa, a vida está simplesmente fluindo, e nossa, seria ótimo se a vida fosse sempre assim. Fluindo, né? Para esse valete de espadas, a vida flui rapidamente. Superficialmente? Sim. Mas eu acho que tudo é no seu tempo, né? Então vamos lá, tarô. E para o futuro? Para o futuro, para quem essa leitura se conectou? Queremos saber sobre essa pessoa, o que tem no futuro dela. Olha, Ás de Ouro. Isso aqui, eu vejo sempre essa carta, as cartas de ouro, como algo físico, algo próprio, algo de verdade que vai começar. Então, realmente, aqui no futuro, a verdade vai ser revelada. É uma verdade física, algo vai surgir, algo vai aparecer. Algo muito bom, por sinal, tá? Estamos falando da carta de ouros. Eu não sei se essa conexão entre vocês 3 tem relação com dinheiro, tá? Mas aqui há uma solução, né? Uma solução está sendo oferecida. Uma solução vai se apresentar. Interessante. Vamos ver então agora, com o tarô, o que sofre, o que tem, né, influência externa. Essa influência externa seriam realmente também outras pessoas, tá? Ou situações, ou sentimentos que influenciam toda essa leitura, todas essas pessoas. Nossa, muitas cartas. Deixa eu ver. Não, foram 2. Espera que eu vou pegar. Olha aqui, 8 de paus e 9 de ouros. Olha só, o que vai influir? Uma situação muito rápida. Nossa, agora faz todo sentido para mim. Caramba, gente. A velocidade como as coisas acontecem para o valete de espadas está conectada com o 8 de paus. E a abundância conectada com a rainha de ouros. Vejam, né? Aqui no problema caíram 2 cartas. A influência externa caíram 2 cartas. Ou seja, essa pessoa ela é abundante dentro do que ela sempre se propõe a fazer, de forma concreta, de forma rígida, às vezes com muitas regras, às vezes de uma maneira mais lenta, mas com o pensamento rápido, tá? O valete de espadas, ele é uma mistura de fogo e ar, tá? Então, essa impulsividade aqui do valete de espadas, se fosse feito um match entre essas 2 pessoas, seria a resolução de qualquer problema.
se essas duas pessoas se conversassem, se essas duas pessoas se entendessem, porque realmente parece, poderia dizer que é um casal? Sim. Parceiros, amigos? Sim. Eles funcionam muito melhor juntos do que separados. Eles ainda não conseguem ver isso. Para algumas pessoas, você pode ser a rainha de ouros ou o valete de espadas. Observem isso, não só como sendo terceiras pessoas, mas também sendo você uma dessas pessoas. Às vezes você está julgando demais o acontecimento de outra pessoa, a vivência de outra pessoa, porque a sua foi diferente, sendo que você poderia aprender muito, muito mesmo como as coisas acontecem para o valete. E a mesma coisa para o valete de espadas. Às vezes ele poderia ganhar muito mais profundidade nos conhecimentos, na vivência que ele possa ter no futuro, se ele escutasse, né, mais a rainha de ouros. Ela é abundante e a abundância dela perdura. Infelizmente, as coisas para o valete de espadas, da mesma forma que vem, vai muito rápido. Observem se vocês não estão se conectando com alguém, ou rainha de ouros ou valete de espadas. Agora, Tarô, vamos tirar uma carta para esperanças e medos. Ou esperanças e medos. Deixa eu tinha caído. Duas cartas, Ás de Paus. Uhum. E 7 de espadas, sim. É, perfeito, né, gente? Esperança de que algo dê certo, esperança de algo sendo realmente feito, concretizado, passos dados, sabe quando você faz um projeto e o projeto começa, a esperança é essa, e o medo é que isso te cause algum tipo de frustração. O 7 de espadas é aquela pessoa que finge estar ajudando, finge estar do seu lado. Ela tem segundas intenções. Ela não é só uma pessoa que escuta e às vezes concorda com você porque quer te fazer você sentir bem. Não. Ela escuta você e ela já trama alguma forma de usar aquilo a favor dela. Esse é o 7 de espadas. Então você tem medo de que isso aconteça. Provavelmente a rainha de ouros tem medo de que o valete de espadas seja, na verdade, um 7 de espadas, né? Porque realmente não há uma confiança, tá faltando a liga aí, né? Entre esses dois. Suas influências, tarô, o que influi diretamente a pessoa que se conectou com essa leitura. Opa, valete de copas. Seu emocional realmente te deixa abaladíssimo ou abaladíssima. Vemos aqui, né, as águas elas ainda não estão calmas. O seu emocional entrando no sentimento aqui com o valete te leva para um lugar onde você não se sente confortável, onde você não se sente segura ou seguro. O valete é uma pessoa encantadora, então há um encantamento, há um gostar aqui, tá? Há um sentimento de gostar, mas isso coloca um desses personagens numa posição de não se sentir segura. Por isso o medo, né? Por isso o medo. Esse do inconsciente, gente, da batalha perdida, é a sua consciência te falando, não quer dizer que ela está certa, tá?
Isso aqui é o que você tem consciência, é o que tá assim. Porque temos muitas cartas de espadas. O mental da gente temos que lembrar que nos prega peças. Nos prega muitas peças. Tá? Então agora para finalizar, última carta do tarô como finalização, como fechamento dessa leitura, por favor. Opa! 4 de paus. Que lindo, gente. Então, olha, interessante que aqui eu pouco vejo isso, tá, nas leituras, mas a gente teve só uma carta de arcano maior, que foi a primeira carta da temperança. Todas as outras cartas, né, são arcanos menores, são coisas, são possibilidades, não são coisas que isso aqui tudo pode mudar. Isso aqui tudo pode, né, junto com a influência, junto com, como tem outras pessoas envolvidas aqui na leitura, e quando essa situação aqui for revelada do 2 de espadas, né, vamos entender melhor qual é o próximo passo. Qual é o próximo? Porque aqui o fechamento dessa história é um 4 de paus, é uma festa, tá? É uma comemoração, são pessoas unidas, são pessoas felizes. Então nem tudo está perdido. Não é uma coisa de que o destino colocou, tramou tudo isso para que. Não, é uma coisa que está mais dependendo de vocês, dependendo de quem se conectou, qual vai ser a sua atitude, como que você vai colocar as suas palavras, como que você vai colocar os seus sentimentos dentro dessa situação, tá? Mas não há um peso de que tem que ser assim, tem que ser assado, tá? Aqui não há nenhuma coisa falando sobre você precisa agir assim porque vai ser melhor. Não, seria muito bacana se esses dois personagens fossem parceiros, que um complementa o outro. Um pode ajudar o outro. Só que o medo está imperando demais, né? O medo impera. E no final, o que vai resolver, o que vai dizer se foi certo ou foi errado, é como você vai se sentir depois disso. Você vai se sentir mais leve, né? Essa situação, ela vai ter uma vírgula, ela vai ter um ponto final. O que seria melhor para vocês? Entendeu? Interessante, interessante essa leitura. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu achei uma leitura bem complexa, porém uma leitura bem interessante, porque é possível a gente pensar e imaginar pessoas sendo dessa forma e a gente também sendo dessa forma, né? É isso, espero que vocês tenham gostado da leitura. Se inscrevam no canal, deixem seu curtir, comentem também nos vídeos para ajudar no engajamento. Ok? É isso, um grande beijo e tchau!